Você já teve uma sensação ruim de estar em algum lugar e parece que alguma coisa estranha vai acontecer? Quase como se fosse um pressentimento do futuro? Pois é. Assim como déjà vus, o conceito de premonição é algo real e muito forte. Dentro do senso comum, nós associamos esse sentimento a uma espécie de percepção sobrenatural, em que alguma pessoa tem sonhos, visões ou sentimentos que antecipam o futuro. Aquela coisa que velho tem muito, tá ligado? Tipo, sei lá, o senhorzinho ali, seu vizinho tem gota no pé. E aí ele fala que sempre que a gota dele piora, é porque alguma coisa ruim vai acontecer. E aí basta ele sentir uma dorzinha pra já ligar pra família toda avisando pra eles se prepararem. Agora, do lado psicológico da coisa, a gente pode tratar esse fenômeno como um processo inconsciente, onde a sua mente capta sinais muito sutis que estão no ar e cria uma expectativa baseada em experiências anteriores. E isso acontece mesmo sem você perceber. É aquela famosa vozinha na cabeça te dizendo: ó, cuidado, pode dar merda. E aí, como a gente pode usar este conceito dentro do ramo artístico? Obviamente, o mais famoso que nós temos são os filmes de premonição. Ah, e que a propósito, a própria ideia principal do filme não foi inventada, tá? O cara se baseou em uma história real. Um belo dia, o roteirista Jeffrey Red leu algumas histórias em sites de companhias aéreas sobre um cara que teve uma premonição de que o voo dele iria cair e ele não pegou por causa disso. E nessas, o voo do cara realmente caiu. E isso fez com que o Jeffrey refletisse sobre a ideia de destino e como escapar da morte pode não ser o fim, mas na verdade uma perseguição dela. E essa ideia que maturou na cabeça desse menor se tornou um roteiro para um episódio da série X-Files, o Arquivo X. Mas que no fim das contas não acabou dando em nada. O roteiro não saiu do papel, a galera do Arquivo X não queria fazer um episódio sobre isso. Por consequência, ele levou lá na New Line Cinema. E os caras gostaram muito da ideia. New Line Cinema. Língua torta. Então, com um pouquinho mais de desenvoltura e polimento ali, o Jeffrey resolveu juntar o seu medo pela morte, mais a ideia de premonição que ele leu nessas companhias aéreas e o gênero terror slasher, porque sim, Premonição é um filme slasher. E assim, no auge dos clichês e das breguices dos anos 2000, o filme Premonição 1 foi lançado. Então hoje, como um bom youtuber oportunista, eu vou surfar no hype, já que tá lançando um filme novo ali no cinema, e vou falar sobre o mais trash e provavelmente o mais divertido e icônico da franquia, Premonição 3. Aquele que tem o acidente da montanha-russa e que passou, sei lá, umas 873 vezes no canal SBT. Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de Premonição 3. Ah, e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e marcar o sininho caso você seja novo aqui e esteja gostando. Além disso, compartilha com seus amigos e vê os outros vídeos que tem por aí. É isso, é nóis, tamo junto, um abraço. Lançado em 2006 e dirigido por James Wong. É o cara que dirigiu Dragon Ball Evolution. Bom, pelo menos rendeu um vídeo legal aqui no canal. E protagonizado pela Mary Elizabeth Winstead, de Scott Pilgrim, Rua Cloverfield 10, Sky High e vários outros filmes. Com o elenco de apoio do Ryan Merriman, Amanda Crew e o idiota do Texas Battle. E na moral, eu falo isso porque o Texas Battle é o cara que mais gosta de fazer filme bagaceiro na história do planeta, mano. É inacreditável isso. Maluco, eu tinha esquecido que esse cara tava em Premonição 3. Não bastou pra ele fazer, como que é o nome? Reality da Morte, Dragon Ball Evolution e Pânico na Floresta 2. Ele tinha que estar em mais um filme bagaceiro. E assim como eu fiz no vídeo do Jason X, pelo fato de nós estarmos falando de uma continuação que se passa ali no meio da franquia, se você não conhece, eu vou dar uma breve recapitulação. A franquia Premonição lançou nos anos 2000 com um filme dirigido por James Wong e roteirizado pelo Jeffrey Reddick. A ideia inicial era expor o medo do Jeffrey de morrer em um acidente brutal, somado com a ideia de premonição que ele leu naqueles fóruns lá de aviões, de companhias aeronáuticas. E como era o início dos anos 2000 e tudo que a gente tinha de terror se relacionava com slasher, não tinha gênero melhor pra gente agrupar dentro desse filme. Ainda mais que no início do milênio esse gênero foi totalmente revitalizado com filmes como Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que lançaram um subgênero novo, o terror slasher adolescente. E assim a produção chegou no consenso. Vamos fazer um filme que conte uma narrativa sobre essa brisa aí de Arquivo X que você escreveu, Jeffrey, mas com uma galera, uns jovens comuns vivendo isso. Vai ser uma febre. E eles acertaram. E com isso, o conceito de morte foi subvertido para se tornar um vilão slasher. E assim começou uma das franquias de terror pipoca mais icônicas e divertidas que já lançaram por aí.
do original Final Destination, Premonição saiu dos papéis e foi para o cinema. O primeiro filme é o clássico com o Devon Sawa e o Sean William, que também fez o American Pie, que tem cenas do Tony Todd materializando a morte, né, a encarnação dela, e a icônica cena inicial do acidente de avião. E o contexto é esse: o Devon pega um avião, mas ele tem uma premonição de que o bagulho vai cair, ele dá um chilique avisando todo mundo de que vai dar merda, bem sobrenaturalzão mesmo, ninguém sabe explicar, e ninguém explica durante toda a franquia por que essas pessoas têm essas premonições. E honestamente, tá tudo bem. Então quem aceita o conselho deles sai do avião e escapa da morte e vai ser perseguido, e quem não aceita morre ali mesmo porque o acidente vai acontecer. Então a própria morte começa a caçar as pessoas pra matar elas de formas inventivas. E todos os filmes são sobre isso. O segundo, eles perderam o Devon e eles tiveram que remodelar a narrativa. Então eles adaptaram para uma espécie de antologia de premonição, onde várias pessoas ao redor do mundo vão passando pela mesma situação. Tem a premonição, escapa da morte, é perseguida depois. E aqui quem tem a premonição é a Kimberly. Ah, e a propósito, eles perderam James Wong também na direção. E, mano, Premonição bebe muito da fonte de Pânico. Lá em Pânico, o filme sempre começa com a primeira cena sendo muito impactante, que eles geralmente colocam um assassinato inicial. No primeiro filme, a gente tem a cena clássica da Drew Barrymore. O segundo, a gente tem a tão icônica cena do cinema, que depois todo mundo em Pânico foi parodiar. E por aí vai. E aqui é a mesma coisa. A premonição que vai levar a todo o contexto da trama sempre acontece no começo do filme, com o acidente inicial. E no segundo filme a gente tem um acidente na estrada lá, do caminhão cheio de viga de madeira que começa a explodir um monte de coisa. O 3 é o da montanha-russa, que já vou contar pra vocês. O 4 acho que a gente pode ignorar, né? O filme em 3D. Isso já é um agravante por si só. O quinto é que o acidente acontece na ponte Golden Gate e que é um prequel, na verdade, esse filme, né? Ele vai se relacionar lá no final dele com o começo do 1. E que, por sinal, é um dos que a galera mais gosta. Pelo que eu vejo aí, os fãs de Premonição adoram isso daí. E o 6 é o novo que tá no cinema agora. Ah, e só um adendo, mano, é bizarro o que os caras fizeram. O primeiro filme é dirigido pelo James Wong e roteirizado pelo Jeffrey Wright. E deu muito certo, é um clássico do terror moderno e a galera gosta. Tanto a recepção do público, quanto da crítica, quanto a bilheteria foram muito bem. Da hora. Pro segundo filme, eles perderam o James Wong e chamaram outro cara, o David Ellis. Esse maluco é um bosta. A galera não gosta desse segundo filme. Tanto que ele foi muito mal de bilheteria. Se eu não me engano, ele é o que foi pior. Aí a New Line percebeu. Tá, deu merda. Vamos tentar trazer os caras bons de volta. Então no terceiro filme, a gente tem o James Wong e o Jeffrey Wright de volta. E o terceiro filme é um clássico. É um dos mais da hora e mais icônicos da franquia. E de novo teve uma boa recepção do público, da crítica e de bilheteria. O que seria o certo a fazer? Vamos manter esses caras então, porque tem um padrão aí. Não, pro quarto filme eles só trouxeram o David Ellis de volta. E o quarto filme é de longe o pior, é o mais odiado. Porra, New Line, até eu consigo ver que vocês erraram, mano. Por que vocês não mantiveram os caras que fazem o bagulho bom? James Wong faz filme bom de premonição, David Ellis não. Por que vocês trouxeram o cara de novo? Enfim. E hoje nós vamos destrinchar esse terceiro filme, um dos maiores clássicos de terror do SBT e que exemplifica muito bem o que é premonição, o que é um filme divertido. Então, vamos à trama. O filme se abre mostrando a Wendy Christensen, uma estudante do ensino médio que está se formando. E como formatura ou colação de grau ali, a escola resolveu mandar os estudantes para um parque de diversão com tudo pago. E a Wendy tá trampando meio que como a fotógrafa da escola ali. Ela tá tirando fotos da galera para colocar no anuário da turma. Então ela passa tirando foto da galera, enquanto nós vamos apresentando aos personagens secundários. E isso é muito inteligente. É uma forma orgânica de apresentar pra gente os personagens, sem precisar usar de clichês, facilitação de roteiro, ou até exposição, tipo, ai, eu sou tal pessoa, tenho tal ano, tantos anos. Não, é um tour real que a Wendy tá fazendo ali. E não só isso, mas essas fotos vão ser muito mais importantes lá na frente na trama. Então, além disso ser um artifício pra iniciar o filme de uma forma inteligente e orgânica, ele amarra muito bem a trama. E aqui nós conhecemos o Jason, que é o namorado da Wendy, e o seu melhor amigo Kevin, que é o amigo babaca, e a namorada do Kevin, também amiga da Wendy, a Henry Erin. Além disso, nós conhecemos a Ashley e a Ashley. E não, eu não errei. Tem duas personagens chamadas Ashley e elas são melhores amigas. E as duas são o estereótipo das gostosas, safadas e tesudas. Também aqui nós somos apresentados a irmã da Wendy, a Julie, e o Lewis, vulgo Texas Battle, que faz o personagem super clichê do atleta bombado
zoado, chato pra caramba. Além disso, nós temos o Frank, que é um maluco, tipo assim, não entendi a pira desse personagem. Ele se formou já faz 2 anos e ele tá ali nesse parque de diversão. E o objetivo dele dentro da trama ele anda pra lá e pra cá com uma câmera e fica tirando foto e filmando as minas gostosas. Lembrando que, acabei de falar, o cara se formou já faz 2 anos, ele tem pelo menos uns 20. E essas meninas aí tem uns 17 e ele é um stalker que tá filmando pessoas contra a vontade dela e são mulheres menores de idade. Baita personagem! E aí também tem os góticos esquisitos e céticos, o Ian e a Carrie. E durante todo esse trajeto, a Wendy tá com um pressentimento estranho. Ela não tá curtindo a vibe, a energia do local. Ela tá sentindo, tá com presságio de que alguma coisa não está boa e que vai dar merda. Isso antes de ter a premonição. Mas fora ela, geral ali tá se divertindo. Tanto que no próximo momento, eles já vão pra atração principal do parque, que é a montanha-russa. E pausa rapidinho aqui. Eu amo o parque de diversões. Eu sempre amei, desde criança, Hop Harry, Play Center, o parque da Turma da Mônica, até Beto Carreiro eu já fui. Eu amo esses brinquedos que vira mortal, joga você de ponta cabeça, joga pro alto, joga pra cima. Mano, adoro esses negócios. Mas eu não posso ir neles, porque eu fui abençoado com labirintite. E uma forte pra caralho, inclusive, tá? Dentre as pessoas que eu conheço, eu acho que eu tenho um negócio mais bizarro que eu já vi. Eu não posso nem andar de ônibus sem passar mal. Esses brinquedos acabam comigo. Inclusive, eu fui no Beto Carreiro uma vez só, infelizmente, porque é um parque incrível. E o primeiro brinquedo que eu fui, justamente pra economizar a fila, porque a gente chegou de manhã, foi a montanha-russa que tem 2 loopings. Um brinquedo delicioso. Uma pena que depois disso eu fiquei 4 horas com dor de cabeça. Era só isso mesmo, pode voltar pro filme. E aí todos esses personagens apresentados vão pra montanha-russa. E a Wendy acaba indo com o Kevin, o amigo babaca, e não com o namorado dela. Por causa de umas treta besta ali, tipo, todo mundo queria ir no carrinho da frente pra sentir mais a emoção. Aí eles jogam o cara ou coroa, o Kevin perdeu, então ele vai no carrinho de trás junto com a Wendy, porque ela tava com medo e ela não queria ir na frente. E lá acontece a fatídica, tão icônica e esperada cena do acidente da montanha-russa. E na moral, isso é muito criativo. Me fala aí você, que outro filme que você conhece que mescla montanha-russa e mortes? Pô, isso é muito maneiro, cara. Os trilhos quebram, os vagões dos carrinhos se soltam, o carrinho cai de cima do bagulho, mano, sai quebrando tudo, explosão. A galera literalmente começa a cair dos carrinhos, incluindo o Jason, o namorado da mina, e a amiga dela também. O Lewis sai voando pra fora dos carrinhos, os góticos caem quando eles estão no meio do looping, o Kevin é fatiado ao meio por umas vigas de metal, e até a própria Wendy cai e morre. Mas no fim das contas, isso era tudo uma premonição. Inexplicável, mas também impossível de ignorar. E tá muito calor, né? Eu não consigo mais ficar de touca. Então a Wendy surta, sai do carrinho e algumas pessoas acompanham ela. E aí começou a história. Quem saiu vai ser perseguido pela morte, quem ficou vai morrer porque o acidente vai acontecer. E essa cena inicial, cara, ela é muito icônica de verdade. Não é à toa que ela é o que as pessoas sempre lembram quando a gente fala sobre premonição. Toda a estética de parque de diversão já é icônica por si só, né? Mas não só isso, o filme usa essa estética como parte da narrativa e de uma forma muito inteligente. A Wendy tá sentindo esse presságio de que algo ruim vai rolar mesmo antes dela ter a premonição. E então, cada segmento que ela vai passando, vai acompanhando tanto o cenário, quanto a construção do sentimento dela. Seja ela vendo as meninas jogarem o jogo do palhaço lá, que você tem que jogar água na boca do palhaço pra estourar o balão. Seja quando o Lewis tá jogando aquele jogo lá de bater no camarreta no bagulho bem forte, e aí o negócio sai voando. Até chegar na atração principal, que é a montanha-russa. E não só isso, mas as coisas conversam de verdade, porque ela é a atração principal do parque e é o momento que acontece o acidente. Então, tipo assim, o filme sabe mesclar as ideias. Na verdade, Premonição é muito decente em utilizar do cenário e das coisas que estão acontecendo ao redor como parte da sua estética. Então, mesmo esse aqui sendo o terceiro filme, você já sabe o que vai acontecer, o aspecto de mistério faz parte da trama. E não só isso, mas esse mistério é fundamental para quando acontece o acidente, ele ser ainda mais impactante. E ele se torna mais ainda por ser numa montanha russa. Além de que o filme não é nada
óbvio, tá? O namorado da Wendy morre. O Jason morre, a melhor amiga também morre. Então ele não vai ser aquele filme clichê de tipo assim, os namorados fugindo da morte, tentando achar uma solução. Quem sobrevive é o amigo babaca, que inclusive nesse começo é descrito como um estereótipo bem ruim. Ele é aquele atleta chatão, babaca com todo mundo. Ele namora a Erin, mas ao mesmo tempo ele fica azarando outras minas, tira foto de outras minas também. Mano, é um cara bem escroto, mas que ao longo da trama vai se construindo um personagem muito legal. Ele tem um arco de personagem muito maneiro. Quando a Wendy tá lá surtando, ele ajuda a mina, ele defende ela. É bem da hora. Esse filme aqui é bem construído, ainda mais por ser um filme 3 de premonição. E conforme a gente for adentrando a trama, eu vou entrando mais nesse aspecto de explicar por quê. Mas antes de tudo, mais um adendo que tem que ser passado. Tipo, tem um parafuso na montanha-russa que tava solto, e aparentemente esse é o motivo pelo qual tudo aconteceu. Mas segundo a premonição da Wendy, o bagulho só explode mesmo a hora que a câmera do babaca que tá filmando as meninas cai, se enrola nos trilhos, e aí o carrinho passa por cima, e aí esse é o estopim pra que aconteça o acidente. Mas esse cara, o Frank, ele não fica no brinquedo. Ele é um dos que sobrevive. Então, a câmera dele nunca caiu nos trilhos. Então, como que o acidente aconteceu? Tipo, o parafuso já tava solto. Então, pode ser que acontecesse mesmo sem esse aspecto. Mas, se é o caso, por que a direção deu tanto ênfase pra isso? Enfim, James Wong, né? Mesmo que o cara acerte bastante em alguns aspectos, ainda é o maluco que 3 anos depois foi dirigir Dragon Ball Evolution. E como eu disse, Premonição é um filme slasher, tá? E ele é mesmo. E eu nunca tinha revisto ele depois de adulto. Mas é bizarro o quanto a trama é literalmente um Sexta-feira 13, um Hora do Pesadelo da vida. Só que o assassino é a própria morte. E por essa entidade não ter forma física, ela usa do ambiente ao seu redor pra gerar as suas mortes. Então o centro da trama agora é você literalmente acompanhando personagens secundários morrendo de formas diferentes. Isso enquanto os protagonistas, vulgo Kevin e Wendy, vão descobrindo sobre a questão da premonição. Porque o primeiro filme, ele é canon dentro da trama. Então tudo que aconteceu lá é verdade. E eles usam isso como objeto de pesquisa. Mas em geral, não tem nada de aspecto de roteirização super elaborada aqui. É um filme slasher. O importante aqui é a narrativa. E mesmo ele sendo um filme super simples, esse terceiro é muito eficiente em fazer a sua funcionar. A direção é criativa e envolvente, as cenas de morte são muito legais, e os próprios personagens que a gente acompanha têm um arco maneiro. Como eu disse, o Kevin é descrito no começo como o babaca, mas ao longo da trama, ele vai se tornando um cara muito maneiro, companheiro, ponta firme, tá sempre ali ajudando a Wendy, e a própria Wendy tem um arco de personagem legal. Ela começa como uma personagem que ela é muito controladora, e ela sabe disso, mas ao longo do tempo, ela vai descobrindo que, tipo, não dá pra controlar tudo, você não consegue controlar a morte. É bizarro como James Wong fez 2 clássicos de terror moderno, sendo o Premonição 1 e o 3, fez aquele Natal Negro de 2006 também, que é um filme legal, e depois o cara foi fazer Dragon Ball Evolution. E mano, às vezes a gente não tem dimensão das coisas, ainda mais comigo falando delas de uma forma totalmente zoeira, eu sempre brinco com esses bagulho. Mas o Dragon Ball literalmente matou a carreira do James Wong. Sabe quantos filmes esse maluco fez depois de Dragon Ball Evolution? O cara foi chamado pra um projeto, e ainda é um filme underground, que eu nem lembro o nome, eu vou ter que ler pra falar pra vocês. Columpo. Que diabos de filme é Columpo? E o mesmo aconteceu com o Justin Chatwin. Como eu comentei no vídeo sobre o Dragon Ball Evolution, ele não foi chamado pra nenhum projeto grande depois disso, só pra filmes underground. Esse filme é literalmente fim de carreira, é assustador. E o James Wong é um cara bom, é um cara promissor. E, mano, o filme matou a carreira dele. E eu me perdi aqui falando de Dragon Ball Evolution no vídeo de premonição. Foi mal. E nesse começo, a Wendy não quer papo com ninguém, ela tá muito cabisbaixa e ela se acha responsável pela morte da galera. E aí o Kevin se mostra um cara muito legal, querendo se aproximar dela, como amigo mesmo, tipo, não é talaricagem, eles não têm um romance, é realmente, tipo assim, uma questão ali de amigos. E isso é muito da hora. Ele tá vendo que a mina tá passando por uma situação barra e, mano, ele tá lá, tipo, querendo apoiar ela, levantar ela, ajudar a mina a superar, enfim, é da hora, eu gosto do arco de personagem do Kevin. Fora que ele sabe da história do Premonição 1. E é ele quem conta pra ela que, pô, aquele bagulho aconteceu, você teve a mesma coisa, a gente tem que investigar isso. Mas ela não acredita. Até que as mortes da galera que sobreviveu começam a acontecer e isso vai expandir a mente dela. As 2 Ashleys morrem na câmara de bronzeamento, que inclusive também é uma das cenas mais icônicas desse filme. Na verdade, quando eu fui ver, eu falei pros meus amigos, vamos rever Premonição 3, eles falaram, a única coisa que eu lembro de Premonição é a cena do parque de diversões
premonições e a cena das meninas morrendo na câmara de bronzear. E olha, as duas estão no mesmo filme. Esse filme é muito icônico mesmo. E nessa cena, uma bebida cai no disjuntor e aí ele começa a superaquecer, umas madeiras caem ali, fecha as duas dentro da câmara de bronzear e as meninas são torradas vivas. É uma morte muito tensa, só de pensar nela, mano, pra mim, pelo menos, é assustador ficar preso lá, o bagulho esquentando cada vez mais, começa os vidros a quebrar, rasgar elas, enquanto elas estão sendo literalmente assadas dentro de um forno. É uma morte muito brutal, a construção dela é muito da hora, e isso é um exemplo de como a direção desse filme é decente pra caramba e eficaz. Depois o babaca do Frank, que é o cara que fica filmando os outros, tem a cabeça dele fatiada por umas hélices em um acidente de caminhão, e aí a Wendy não tem mais dúvida, né? E aí a missão desse arco final é ela e o Kevin indo avisar a galera que, mano, tá dando merda, vocês vão morrer, vamos tentar evitar isso. E eles descobrem que as fotos que a Wendy tirou mostram justamente como cada pessoa vai morrer. A foto das Ashley está meio borrado, o rosto delas parece que tá derretido. Na foto do menor aí, o Frank, tem um ventilador atrás dele, na cabeça dele, que é justamente as hélices que vão fatiar ele. E não só isso, mas as pessoas estão morrendo na ordem que elas estavam no carrinho da montanha-russa. Então quem tava na frente morre primeiro, quem tava atrás morre depois, óbvio. E o próximo da lista é o Lewis, o babaca, o Texas Battle. E ele tem a cabeça esmagada por um equipamento de academia, o que passa a vez pros góticos. Primeiro o Ian e depois a Carrie. Porém, os dois conseguem salvar ele. O menor não morre. Mas, logo em seguida, a morte não deixa passar pra Carrie. E aí começa a teoria de premonição de que talvez seja possível pular a vez da morte de uma pessoa. Se alguém sobreviveu ao seu momento, por exemplo, se outra pessoa morre no seu lugar, ou você é salvo, que é o caso que aconteceu com o Ian. Aí, nesse caso, a morte vai pular temporariamente pra outra pessoa e vai esquecer que você tava na lista da morte. Mas eles estão errados. A pessoa que pulou a vez ainda está marcado. A morte vai atrás de você. Ela só vai demorar um pouco. É meio que tipo assim, ela pula a sua vez na fila, vai atrás de todo mundo, depois que pegou todo mundo, ela vai voltar pra te pegar. Na verdade, só tem duas formas de realmente prevenir o premonição. Tô aqui dando uma de derrotando filmes. Impedir que alguém morra na hora certa da visão, isso quebra o padrão, ou salvando alguém fora de ordem. Tipo, você salva uma pessoa que não tá na vez de morrer. Isso aí vai reiniciar a ordem. E aí, agora é a vez do Kevin. E seguindo as fotos, a gente sabe que ele vai morrer explodindo por uns fogos de artifício. Mas ele é salvo. Então, pulou pra Julie, a irmã da Wendy. E ela tá sendo enforcada por uns arame e um cavalo, uma corda e um cavalo lá. Um negócio bem esquisito, mas ela também é salva. Ou seja, só sobrou a Wendy. E a morte dela ela vai ser morta pelo gótico, pelo Ian. Na verdade, essa cena é muito ridícula, tá? Na foto, ele tá portando uma arma de brinquedo e tá escrito a frase matar. Aí você pensa, ok, isso vai ser a perseguição final, né? Ele indo atrás dela e a galera tendo que se safar disso. Até porque ele tá puto mesmo, porque a galera não conseguiu salvar a Carrie e aí ele tá, sei lá, de bode com isso, como se fosse obrigação deles. E não, o maluco chega lá com as mãos nuas, começa a fazer um discurso super idiota, perguntando, ai, como que eu vou te matar, Wendy, não sei o quê. E ele mesmo morre por um guindaste. Tipo, cadê a ameaça? O que ele ia fazer ali? Ele ia cair no soco com a galera? Como? Se tava tipo o Kevin, a Julie e a Wendy. Ele ia matar os três a soco? Ou ele só ia cobrir a Wendy de porrada, os dois iam deixar ficar ali assistindo? Enfim, sei lá, nada a ver. Mas tá tudo bem, 5 meses se passam, a Wendy tem novos amigos agora e ela tá pegando o metrô. Porém, ela começa a ter um pressentimento estranho. Ela passa por uns posters ali, que estão escritos uns negócios meio bizarro, até que vem o estopim. A irmã dela entra no metrô, coincidentemente. Na verdade, já não é uma coincidência muito legal, né? Porque ela já tá com pressentimento estranho, aparece a Julie. E aí, ela olha pro lado e o Kevin tá lá também, aleatoriamente assim. Aí ela fala, mano, fudeu, vai dar merda. E aí ela percebe que ela não escapou e tem outra premonição, de que o metrô vai descarrilhar e todo mundo que tá ali vai morrer. Mas, diferente da premonição anterior, essa aqui não deu tempo de fugir. E o filme termina com sons de trilho e as luzes se apagando, o que indica que eles morreram. Não dá pra escapar da morte. E isso é real. Até porque se você já viu os outros filmes, você sabe que não dá pra escapar mesmo. Premonição 3 é um filme muito legal e um clássico do terror moderno. Ele abraça muito bem a tosqueira da franquia Premonição, que por sinal, na sua essência, é boba, mas é muito bem construída. Todos os filmes são muito legais, mas esse daqui é especial. E o fato dele se levar muito a sério não é um problema. Ele acaba sendo um filme muito divertido e envolvente. É um exemplo perfeito do que é um bom terror pipoca e o que é um bom filme de premonição. Tem tudo aqui, cena inicial marcante, personagens carismáticos, mortes inventivas. Honestamente, eu não podia pedir mais nada dele. Além disso, ele tem uns exemplos muito legais de clichês
que são muito funcionais. Uma coisa que essa franquia gosta e faz muito, desde lá do primeiro filme, como eu já disse, é usar o seu ambiente como forma de presságio. Então, às vezes, os personagens estão lá ouvindo uma música e toca a música assim, olhe pra trás. E aí eles olham pra trás e tem um caminhão desgovernado vindo atrás dele e matar eles. Ou eles estão lá no parque de diversão e tem a atração demônio que fica soltando umas frases meio aterrorizantes, mas que corroboram muito bem pra exemplificar o que a personagem tá sentindo, porque ela realmente tá assombrada, ela tá com muito medo. O filme é muito criativo, muito inventivo e é um ótimo passatempo. As indicações do Tebas. Claro, pelo amor de Deus, vai lá ver. Tem 1h30 só, é fácil de achar porque tem na HBO. Coloca aí numa sexta-noite, num domingo à tarde que você não tem nada pra fazer, você vai adorar. É um filme que vale a pena rever. Inclusive, na minha infância, eu tinha muito medo de Premonição 3. Eu achava essa cena inicial aí do parque de diversão coisa mais assustadora que já conseguiram fazer na história da humanidade. No nível que eu achava que ela era real. Mas ela realmente é muito da hora. Eu acho que é por isso que a criança Matheus tinha esse sentimento. Revejam Premonição, é uma franquia bem maneira e rapidinha, ela não pesa, ela é legal de assistir. Na verdade, não revejam não, pulem o 4. E é isso, rapaziada, surfei no hype, trouxe uma franquia que tá no auge aí, tá em alta, mas que por sinal é um filme bem legal, então não me arrependi, gostei muito de ter reassistido Premonição. Semana que vem a gente volta com a programação normal, eu falando de filmes que ninguém liga e nem lembra. Obrigado pelo carinho, se inscreva no canal, deixe seu like e marque o sininho. E é isso, um abraço. E se a sua mãe falar pra você colocar blusa de frio porque vai chover, ouça ela, pode ser uma premonição.